Meus queridos amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero João Batista, gravando mais um vídeo para a glória de Deus. Quero falar sobre um tema bem sugestivo e que nós vivenciamos dia após dia, que nós observamos. Mas antes de estar falando do tema desse vídeo, gostaria de pedir aos irmãos, amados irmãos, se inscreverem no meu canal, deixar o seu like, deixar os comentários e estar compartilhando também a mensagem de Deus, nos ajudando a levar o Evangelho de Cristo a muitas pessoas que precisam ouvir uma palavra sadia, a palavra de Deus que nos ajuda cada dia a romper em fé. Amém? Quero falar sobre morte espiritual. O que leva o ser humano a ter uma morte espiritual? O que nós estamos vivendo hoje? O que nós vivenciamos? O que nós estamos vendo acontecer no mundo? Além de aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, assim diz a palavra do Senhor. Além disso, vem a morte espiritual, vem consequências. Mas eu quero ler com os irmãos aqui em Romanos. Se os irmãos tiver a Bíblia, e abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 12. A gente está falando sobre o assunto, que diz assim, Romanos 5 e 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até que sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, meus amados irmãos, a primeira coisa que nós devemos observar nesta palavra, que tem algo por trás de tudo isso, que se chama o inimigo das nossas almas. Desde o princípio, desde o engano a Eva, ele vem enganando pessoas, vem enganando muitas nações. O diabo é um principal inimigo das almas. A Bíblia diz que ele é o pai da verdade. Jesus disse que ele era o pai da verdade, ou da mentira. Então por isso que ele põe as pessoas a errar. Para quê? Para se distanciar da presença de Deus, para se distanciar da graça de Deus, através de Jesus. Morte espiritual causada pelo pecado. Efésios 2 e 1. Diz assim a palavra do Senhor. E vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades no ar, no espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais são
todos nós também antes andavam nos nossos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filho da ira, como outros também. Como os outros também. Então, meus amados irmãos, a salvação pela graça. Como entrou o pecado no mundo pelo homem, entrou também a graça através de Jesus no Senhor. Em João capítulo 19, versículo 30, diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Que se cumprisse as escrituras, que nem um osso, nem um osso seria quebrado. Então, meus amados, Jesus aqui consumou na cruz todas as transgressões, através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. O significado da morte de Jesus, capítulo 16, versículo de número João 16, versículo 7. João 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim. Da justiça porque vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, irmão, tudo está preparado. Tudo está preparado. Só esta igreja do Senhor está aguardando a volta do Senhor Jesus. O príncipe deste mundo já está julgado. Então, morte com Cristo, batismo. Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos 6, versículo 3 diz assim: Ora, não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Que a Bíblia diz: aquele que é servo do pecado, ele vive para o pecado. Está aí uma grande ofensa contra o Senhor,
pessoa que vive para o pecado, né, se torna iniquidade. Né? Então, morte é o pecado. Romanos 6:10 diz assim: pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então nós consideramos que nós estamos mortos para o pecado, sempre nos revigorando, sempre nos abastecendo da graça de Deus para a glória de nosso Senhor Jesus, amém? A nossa justificação, ela vem do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Através do batismo. A morte do crente, a morte lá em João capítulo 11, versículo 25 e 26, irmãos conhecem, que é a morte de Lázaro, né? onde Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Né? Mas Jesus fala ele também sobre a vida, sobre a eternidade, que ele tem poder de ressuscitar mortos e também o viver na eternidade. Então, meus amados, Apocalipse, quero ler o último versículo, Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Apocalipse 14, versículo 13. Diz assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Amém? Então, irmãos, está aqui uma palavra de Deus para os nossos dias. O cristão, ele vive pela fé. Aí muitas pessoas perguntam: não, mas o crente, ele morre, ele morreu a sua matéria, mas para Cristo ele está dormindo, porque um dia ele vai ressuscitar, ele vai acordar, como Lázaro. Né? Então, quando Marta interroga Jesus a respeito da morte de Lázaro, quando ela diz: Senhor, o meu irmão está morto, morreu, ele diz: não, seu irmão não morreu, mas dorme. Porque o cristão, ele não morre, ele está dormindo com Cristo. Porque existe essa primeira morte, que é a morte física, e a morte espiritual, que é a separação definitiva de Deus. Eu tenho comigo que a pessoa, o ser humano, tem a oportunidade de se reconciliar com o Espírito Santo, tem a oportunidade de alcançar a graça do Senhor enquanto ele vive. Porque a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará. É assim que a palavra do Senhor diz. Então, meu amado irmão, fica aqui uma palavra de Deus de alerta a você que está ouvindo esse áudio, né? Então, Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no meu canal, né? Deixe o seu like, compartilhe, comente também, né? E um abraço a todos. Amém? Que Jesus possa abençoar a vida de cada um, né? E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?